A paz do Senhor para você e sua querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto bíblico em Mateus 16 e 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Queridos, já quero agradecer a todos por mais uma vez você estar aqui conosco nesse canal, que diariamente a gente está meditando em uma porção da palavra de Deus. A você que já se inscreveu, tem deixado o seu like, tem compartilhado, muito obrigado. Você que está chegando agora, eu peço a você que faça o mesmo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim, nós vamos estar levando esta palavra a muitas outras pessoas depois de nós. Fazendo tudo isso, você está fazendo esse canal chegar mais distante a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então continuar falando a palavra de Deus. Para você que está nos acompanhando e você que está chegando agora, nós estamos já por alguns dias falando sobre o discipulado cristão, né? E baseado no texto de Mateus, no seu capítulo 28, versículos 19 e 20, onde Jesus ele manda que os seus discípulos fossem fazer discípulos. E fazer discípulo é exatamente fazer com que aquelas pessoas aprendam sobre Cristo, viva como Cristo e siga ao Senhor Jesus Cristo. E a gente já falou sobre vários temas aqui, baseado nesse tema principal. A partir de então, nós vamos estar falando sobre o discípulo seguindo a Jesus de fato. No texto que a gente leu em Mateus, Jesus ele fala para alguém dizendo: quem quiser seguir a ele, renuncie a si mesmo, toma a cruz de cada dia e siga-me. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu digo o seguinte, que renunciar a nós mesmos é a coisa mais difícil que pode acontecer. Porque renunciar a coisas ou pessoas não é muito difícil, porque no momento que você tem alguma pessoa que substitua aqueles que você está tendo relacionamento e ele te ofereça algo melhor, você vai rapidamente substituir coisas, objetos, do mesmo jeito. Um exemplo, um carro. Na hora que você puder comprar um carro melhor, você já vai substituir imediato, você já vai renunciar, enfim. Agora, renunciar a nós mesmos, essa coisa é muito difícil porque a gente sempre entendemos que estamos bem. A gente acha que estamos no máximo. Portanto, foi isso que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ele não disse renuncie pessoas, lugares, coisas, não foi isso que ele falou, mas a si mesmo. E é com base nesse texto que nós vamos começar a falar sobre se de fato nós estamos seguindo a Cristo. Eu leio o seguinte: que quis dizer Jesus quando diz siga-me? Estamos de fato seguindo a Cristo ou apenas julgando que estamos seguindo? A gente está de fato, olha, nós começamos a falar do discipulado nos primeiros dias de crente. Agora já chegamos no momento de fato seguir, porque uma das coisas que o discípulo, uma vez que aprende, é seguir o seu mestre. Aí a pergunta é essa: estamos seguindo a Jesus de fato ou a gente está apenas pensando que estamos seguindo a Cristo? Vejamos a seguir os passos que ele deu, deixando-nos o exemplo.
nós vamos meditar ou analisar alguns passos que Jesus deu. E aí nós vamos analisar se nós estamos de fato seguindo a Cristo. Vamos pensar ou vamos analisar o que está em Mateus 1:20. Mateus 1:20 diz assim: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nele está escrito ou está gerado é do Espírito Santo. Observe bem, nós encontramos essa verdade ainda em Lucas capítulo 1:35. Você vai ler a mesma coisa que nós lemos aqui em Mateus. O que é que nós aprendemos aqui? Que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que José estava desposado com Maria, porque na linhagem judaica em que estava inserido o pai de Jesus, ele ficava compromissado com a moça por 6 meses, ela ficava na casa do pai e ele esperava esse período. E nesse tempo, o Espírito Santo veio sobre Jesus, sobre Maria, e Jesus foi gerado no ventre. Quando ele viu que ela estava grávida, pensou em deixá-la. O Senhor apareceu a José e disse: não faça isso, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas repete isso em 1:35 do seu livro. Então, esses dois textos mostram que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O crente também deve ser gerado espiritualmente. Fisicamente não, espiritualmente. Vejamos o que a gente lê em João, Evangelho 3:5. Olha o que nos diz o texto sagrado. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus ele foi gerado fisicamente. Nós não fomos gerados fisicamente pelo Espírito Santo, mas espiritualmente nós precisamos ser gerados, o que a Bíblia chama do novo nascimento. Jesus está falando aqui com Nicodemos e disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, não é, do Espírito Santo, porque se assim não for, não pode entrar no reino de Deus. Nós temos ainda uma referência que está em Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Nos diz assim o texto: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem está falando aqui é Paulo a Tito, mostrando que o novo nascimento, ele precisa de um trabalho do Espírito Santo, que é a geração espiritual, a nova geração espiritual na vida do homem que aceitou a Cristo. Ainda em Tiago 1:18, nós temos uma outra referência que nos diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Aqui tem um paralelo mostrando que, como Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, espiritualmente temos que ser gerado também pelo Espírito Santo. Logo, se esses passos eles realmente acontecer, ou essas etapas acontecer na nossa vida, significa que nós estamos seguindo a Cristo. Ainda temos, Jesus foi batizado em águas. No capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, nos seus versículos 13 a 15, vejamos o que nos diz a palavra. Então veio Jesus a Galiléia, ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim?
Jesus, porém, respondeu, disse: deixa por agora, porque assim convém que se cumpra toda a justiça. Então ele o permitiu. Então nós estamos lendo que Jesus ele foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, e ainda no Atos dos Apóstolos 10 e 38. Então, todas essas etapas precisam ser seguidas por aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Nós também, quando lemos isso em Mateus, vou ler com você, em Mateus capítulo 28, e o versículo de número 19 e 20 diz assim: portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observe que no versículo 19, Jesus ordena que batizasse aqueles que haviam de crer nele. Como Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, assim também aqueles que são crentes passam pelo discipulado, chega à maturidade cristã, dá prova de que realmente mudou de vida. Como nós falamos nos vídeos anteriores, as evidências aparecem de que ele é uma nova criatura. Então, para ele, de fato, começar a seguir a Jesus, uma das coisas que ele vai ter que se submeter é o batismo em águas. Assim, de fato, essa pessoa está seguindo o Senhor Jesus. Por hoje nós vamos concluir este vídeo e no dia de amanhã nós vamos dar continuidade a outros passos que Jesus deu, que nós espiritualmente precisamos dar. Assim, nós estamos provando de que estamos seguindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse momento, eu vou estar orando por você, orando pela sua família, para que o Senhor Deus continue abençoando você em tudo. Vamos orar comigo? Se você puder, onde você estiver, você pode também fazer oração ou esta oração comigo. Oremos. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos. Obrigado, Deus, pela noite que passou, pelo sono reparador. Te agradeço, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo pão, pela veste. Ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Deus querido, neste momento, eu quero te agradecer pela minha família, por nossas famílias. Agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa, pela nossa liderança espiritual, pelos nossos pastores. Deus querido, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Deus, te agradecemos pelo emprego. Te agradecemos, meu Deus, por tudo. Abençoa teus filhos que estão indo ao trabalho, aqueles que estão voltando, aqueles que estão, Senhor, vivendo um momento de angústia, consola o seu coração. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos idosos, novos convertidos. Abençoa os viúvos, as viúvas, os órfãos. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão em luto neste momento, sentindo a dor da separação. Tu tens a consolação que todos os homens precisam. Querido Pai, abençoa aqueles que estão viajando no trem, no metrô, no avião, no táxi, no ônibus, caminhoneiros. Abençoa esses também. Abençoa, Senhor, as nossas forças de segurança. Deus, em todo o nosso país, as autoridades. Abençoa o nosso país, Senhor. Tenha de misericórdia. Abençoa, Senhor, a tua igreja, aqui nesta cidade, no nosso país, no mundo. Abençoa os missionários, aqueles que estão levando a tua palavra em lugares difíceis, aonde, meu Deus, as represálias acontecem constantemente.
Abre as mentes, Senhor, e o coração daqueles que não entendem o amor que tens por eles. Eles não entendem, não compreendem, Senhor, como aquele ladrão que estava na cruz não compreendia o porquê o Senhor estava naquele Calvário. Deus abençoa. Levanta homens e mulheres que preguem a tua palavra, Senhor. Deus querido, abençoa também a escola bíblica dominical que está acontecendo em todas as nossas igrejas neste Brasil, na manhã deste dia. Pai bendito, por todos eu te peço. Prospera o nosso dia e nos ajuda a te servir, a te seguir, como a tua palavra nos orienta. Assim te peço por todos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família e até o próximo, se Deus quiser.